Revelei o incrível segredo no garagem em ruínas do meu amor, uma transformação tocante. João sempre olhava para a garagem, um lugar que um dia ecoava risadas e concertos felizes. Agora, era apenas um espaço em ruínas, como se o tempo tivesse se esquecido dele. Em meio à poeira e às teias de aranha, o jovem de 24 anos sentia um peso no peito. A voz da avó, Dona Maria, ressoava em sua mente. Busque segurança, meu filho. Não há nada mais valioso do que um emprego fixo. Mas mais do que isso, João queria realizar seu sonho, abrir uma oficina de concertos, como seu avô havia feito. Um desejo que parecia distante, quase impossível. Eu vou limpar isso aqui. Ele pensou, decidido. Enquanto ajeitava as coisas, virou uma caixa antiga e, para sua surpresa, um diário caiu no chão. O nome na capa fez seu coração acelerar. Diário de Pedro, meu avô. Com mãos tremendo e uma mistura de ansiedade e expectativa, folheou as páginas amareladas. As palavras dançavam diante de seus olhos. Cada relato carregava um peso emocional inestimável, os sacrifícios do avô, seus anseios por uma vida digna, o amor que moveu a família. Era como se estivesse recebendo um abraço quente e acolhedor, recarregando sua alma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, ao ler sobre o amor incondicional do avô pela avó, a coragem dele ao enfrentar os desafios e a determinação de nunca desistir. Uma chama começou a brilhar dentro de João. Ele olhou ao redor, viu a garagem e, em um instante, o que era apenas um espaço esquecido se transformou em um sonho pulsante. Ele decidiu restaurá-la, não só como um local de trabalho, mas como um ponto de reencontro familiar. Com a avó ao seu lado, discutir ideias, revezar tarefas e relembrar histórias. Mas a pressão da vizinhança começou a aparecer. Estão perdendo tempo, por que não buscam um emprego de verdade? O dilema chegou pesado. Uma proposta tentadora de uma empresa famosa de concerto surgiu, trazendo a promessa de um futuro mais seguro. Mas seria a felicidade dele a custo de deixar para trás suas raízes e seu amor? Em uma noite chuvosa, uma discussão acalorada sobre o que realmente significava o legado entre ele e Dona Maria trouxe à tona toda a dor e insegurança que ele vinha guardando. Tinha que decidir entre o conforto incerto de um emprego e a coragem necessária para seguir seu coração. Sentado no chão da garagem, encharcado por lágrimas que pareciam eternas, ele reabriu o diário. Ao folhear as páginas, acabou encontrando uma foto antiga da família, colada ali, quase como um aviso. O que seria aquele segredo oculto? João sabia que sua escolha não afetaria só a sua vida, mas a de Dona Maria também. Com o coração acelerado e um futuro incerto pela frente, ele se perguntava: o que aquele recorte de madeira, aquele momento de dor e amor, poderia realmente revelar? Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado da garagem, João sentiu uma inquietação crescendo dentro de si. A fotografia que encontrou era um retrato de um tempo que parecia distante, mas ao mesmo tempo tão vivo em suas memórias. Ele observou a imagem com carinho, notando os sorrisos sinceros de sua família. A alegria estampada nos rostos deles era contagiante, e naquele momento, ele percebeu que sem essa essência de união, nada realmente fazia sentido. Com uma nova determinação, ele procurou se lembrar das conversas que teve com Dona Maria sobre o avô. Todas aquelas histórias de luta e perseverança precisavam ressoar em suas ações. A oficina não iria significar apenas uma forma de ganhar a vida, mas sim um espaço para resgatar tudo que aquele lar representava. A conexão com o passado, a força da família e a perseverança diante dos desafios. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, mas isso não desmotivou João. Ele acordou mais cedo, ainda com a foto na mão, e decidiu que não podia se prender ao medo do desconhecido. Era a hora de dar o primeiro passo. Com um sorriso no rosto, ele se dirigiu à avó, que estava na cozinha, preparando o café da manhã. Vó, eu tive uma ideia! Exclamou, animado. Dona Maria, com um olhar curioso, pousou a colher e sorriu. O que foi, meu filho? Quero restaurar a garagem e transformá-la em uma oficina. Pensei que podíamos fazer isso juntos, relembrando as histórias do vovô e, quem sabe, abrir as portas para a vizinhança. E se alguém precisar de um conserto, poderíamos ajudá-los. Os olhos da avó brilharam, e uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto ela absorvia a mensagem. O orgulho na voz dela era evidente.
Isso me lembra o quanto seu avô amava ajudar as pessoas. Ele sempre dizia que um concerto era uma oportunidade de criar bem-estar e união. Vamos fazer isso, meu filho. Com o apoio de Dona Maria, os dois começaram a planejar cada detalhe da nova oficina. A cada dia que passava, a garagem ganhava vida novamente, e com isso, a esperança que havia se escondido sob as camadas de poeira. Enquanto trabalhavam, as vozes da vizinhança se tornaram mais suaves, mas ainda ecoavam em alguns cantos. Alguns continuavam a duvidar do sonho de João, mas ele aprendeu a ignorar. Ele sabia que estava construindo algo mais profundo do que um simples negócio. Estava recriando a identidade familiar, cheia de amor e resiliência. Certa noite, enquanto limpavam um canto encardido da garagem, Dona Maria encontrou mais uma caixa. Dentro, havia cartas que o avô trocou com sua avó ao longo dos anos. Cada folha estava repleta de amor, saudade e longos desejos. O que começou como um projeto de restauração transformou-se em uma celebração da vida deles, de reencontros e lembranças. João, olha isso! A avó exclamou, emocionada com uma das cartas. O vovô sempre dizia que o amor verdadeiro supera tudo ao ouvir aquelas palavras. João sentiu uma força renovada. O amor e a coragem dele eram o combustível que precisava. Enquanto relia a carta onde o avô falava sobre encontrar seu propósito, ele percebeu que estava cada vez mais próximo de descobrir o que significava realmente viver aquela herança. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava: e se houver algo mais? Algo que pudesse ligar o passado ao futuro de uma maneira ainda mais profunda? João fechou os olhos e prometeu buscar esse segredo. O que mais poderia estar esperando por ele, escondido entre as páginas do diário e as cartas do avô? Nos dias que se seguiram, a garagem se tornava não apenas um local de trabalho, mas um santuário de memórias. João e Dona Maria passavam horas ali, envoltos em risadas enquanto levantavam as prateleiras antigas e organizavam ferramentas que há muito estavam esquecidas. As cartas reveladas eram lidas em voz alta, e as histórias do avô ganhavam vida com cada palavra. Certa tarde, enquanto organizava algumas caixas, a luz do sol entrava pela janela quebrada, criando um brilho mágico na poeira suspensa no ar. João encontrou um caderno antigo, com a capa desgastada. Curioso, ele abriu e percebeu que era o diário do avô. As primeiras páginas estavam cheias de anotações sobre concertos, inventos e pensamentos que faziam o coração de João palpitar. Cada frase transbordava sabedoria. Um trecho chamou a atenção. A verdadeira riqueza está em ajudar os outros e compartilhar suas habilidades. Ele leu e releu, tentando entender como aquelas palavras poderiam guiá-lo na construção da oficina. Ele começou a ver a possibilidade de algo maior, um espaço não apenas para consertar objetos, mas para unir a comunidade. Compartilhar conhecimentos, ensinar as crianças da vizinhança a consertar suas bicicletas ou ajudar os mais velhos a repararem pequenos eletrodomésticos. Vó, o vovô sonhava em ter uma escola de concertos. É isso que precisamos fazer, disse João, com os olhos brilhando. Dona Maria sorriu, um sorriso que misturava orgulho e nostalgia. Ela lembrou de quando seu marido organizava pequenas oficinas na própria garagem, recebendo a vizinhança para aprender a cuidar de seus materiais. A ideia apaixonava a todos. Aquela garagem, agora repleta de vida, ganharia um novo propósito. Conforme o projeto se expandia, a avó começou a contatar os vizinhos, buscando os idosos que precisavam de ajuda e os jovens que poderiam se beneficiar do conhecimento. A notícia se espalhou rapidamente e, em poucos dias, um pequeno grupo se formou. Eram crianças com os olhos arregalados de empolgação e adultos que olhavam com esperança. Eles estavam prontos para reviver as antigas histórias. A primeira tarde de atividades na garagem foi mágica. Risos e conversas se misturavam ao som de ferramentas sendo manuseadas. João dirigiu a primeira aula, ensinado como consertar uma bicicleta enferrujada. O brilho na expressão das crianças ao verem seus esforços recompensados era indescritível. Mas nem tudo eram flores. Já no segundo dia, João ficou sabendo que alguns vizinhos estavam se afastando. Ah, isso é só uma perda de tempo, ouviu alguém comentar enquanto passava pela calçada. Foram palavras que o atingiram como um soco no estômago. Ele hesitou, sentindo que a insegurança sobre suas escolhas começava a germinar novamente. Dona Maria, percebendo a mudança de humor do neto, o chamou para um café. Com suas mãos trêmulas, segurou a dele e disse: meu filho, lembre-se do que seu avô sempre falava. Lute pelo que ama. Não deixe que as dúvidas o impeçam de seguir em frente. As palavras dela o tocaram profundamente. Mas a insegurança permanecia. O que mais estava por trás daquela resistência? Porque alguns ainda não acreditavam na transformação,
Enquanto João refletia, olhou pela janela e viu as crianças rindo, felizes com suas bicicletas consertadas. Ele sabia que isso era o que realmente importava. No fundo, ele sentia que havia algo que ele ainda precisava descobrir. Uma revelação, uma chave que uniria todos esses sentimentos e o conectaria de vez à herança do avô. O que mais poderia existir naquela garagem transformada em um lar de aprendizado e amor? Ele decidiu que precisava descobrir, e logo. Na manhã seguinte, a luz dourada do sol invadia a garagem, aquecendo o ambiente e trazendo consigo uma sensação de frescor e novas possibilidades. João acordou determinado, suas dúvidas ainda pairando como sombras, mas ele sabia que não poderia deixar o medo vencer. Enquanto se preparava, sua mente estava agitada com a ideia de um novo dia. Havia mais a ser descoberto naquelas paredes desgastadas. Com um gole de café, ele decidiu que era hora de explorar cada canto da garagem. Havia um mistério ali, algo que ele poderia não ter notado antes. Com a ajuda de Dona Maria, começaram a abrir caixas e revelar tesouros enterrados. Encontraram ferramentas antigas, cada uma com uma história a contar, e pedaços de madeira que pareciam chamar por um novo propósito. Esses materiais podem ser a base de algo incrível, disse João, a animação crescendo à medida que olhava para as barras de madeira. Seu coração batia acelerado. Um plano começava a se formar em sua mente. No canto da garagem, João encontrou uma moldura antiga que aparentava ter pertencido a algo importante. Ele a pegou e a virou, revelando uma foto do avô rodeado por crianças. Os sorrisos eram tão genuínos que quase pareciam brilhar. Era uma imagem que falava por si só, uma janela para o passado e uma prova do legado querido que ele queria continuar. Vó, olhe isso! Exclamou ele, mostrando a foto para Dona Maria. Os olhos da avó se iluminaram. Seu avô sempre amou ensinar. Ele acreditava que compartilhar o conhecimento era o melhor presente que se podia dar, falou ela, com a voz embargada de emoção. João percebeu ali uma conexão mais profunda. Ele não queria apenas construir uma escola de concertos, queria resgatar o espírito do avô. Isso poderia ser um espaço não só para aprender sobre reparos, mas um lar de amizade e apoio para todos da comunidade. Um novo fervor tomou conta dele. Juntaram-se à programação oficinas de culinária, marcenaria e até jardinagem, com o objetivo de reunir não só crianças, mas todos que quisessem compartilhar e aprender. A garagem pode ser nossa comunidade, pensou ele. A ideia de uma verdadeira escola se formava em sua mente, um lugar onde a solidariedade e o compartilhamento não teriam fim. Durante a tarde, ele foi até o quintal e começou a criar cartazes coloridos, convidando todos para a grande inauguração da Oficina do Saber. Queria que todos vissem que a garagem se tornará um lugar vibrante, de aprendizado e afeto. Mas enquanto ele escrevia, uma pontada de dúvida surgiu. Será que realmente conseguiriam atrair as pessoas certas? E se o que alguns diziam nas calçadas fosse verdade? Por que havia resistência? A insegurança o envolveu, mas decidiu que não era hora para recuar. Vó, vamos fazer desse lugar o melhor que ele pode ser, disse João com firmeza. A avó, agora ao seu lado, segurou sua mão e piscou para ele, como se dissesse que ainda havia algo mais que ele precisava encontrar. Ao olhar para o horizonte através da porta da garagem, João viu um grupo de crianças brincando no quintal e sentiu um aperto no coração. Era preciso que essa energia tomasse conta do ambiente. O que será que falta para unir ainda mais essa comunidade? Pensou ele, enquanto caminhava para fora, determinado a fazer os convites e a preparar o terreno para algo maior. Naquele momento, ficou claro que havia mais do que paredes e ferramentas em jogo. A verdadeira transformação estava prestes a acontecer, mas ele precisava descobrir o que realmente uniria as pessoas ali. O que seria preciso para quebrar as barreiras e fazer todos acreditarem na mudança? Na manhã seguinte, a energia estava elétrica na garagem. João mal conseguia conter a excitação enquanto olhava para os cartazes que havia pendurado. Cada um deles era uma explosão de cor e esperança, prometendo um espaço onde a criatividade e o aprendizado floresceriam. Ele e Dona Maria decidiram que aquele seria o dia da inauguração da Oficina do Saber. O coração dele pulava de antecipação. A comunidade precisa disso, vó, disse ele, ajustando um dos cartazes. A avó sorriu, seus olhos brilhando com orgulho, mas havia algo mais ali, uma expectativa ansiosa. Com o sol brilhando alto, João começou a preparar a garagem. Ele organizou mesas, arrumou as ferramentas e colocou as últimas caixas cheias de materiais à vista. O cheiro de café fresco e pão quentinho invadia o ambiente, pois Dona Maria estava na cozinha, até mesmo trazendo alguns bolinhos para receber os visitantes. Você acha que as pessoas vão vir? Perguntou ele, um pouco inseguro.
Claro que sim, meu filho. Respondeu Dona Maria, com a confiança de quem já viu muitas coisas boas renascerem em meio à adversidade. Ela envolveu as mãos em seu avental, como se apertar o tecido pudesse lhes dar mais força. Enquanto aguardavam, João viu algumas crianças se aproximando da garagem. Seus corações dispararam. Ele se preparou para recebê-las, mas notou que hesitaram ao encarar o lugar. O que ele não tinha percebido era que, para elas, a garagem não era apenas um espaço vazio. Era um território marcado por memórias, algumas boas, outras não tanto. Vamos lá, é aqui que a mágica acontece. Ele as incentivou, com um sorriso caloroso. Com relutância, as crianças começaram a entrar, e, pouco a pouco, algumas mães e vizinhos também apareceram. O lugar foi tomando vida. As conversas animadas começaram a ecoar pelas paredes, e cada risada parecia seduzir o ambiente, como se a própria garagem estivesse se rendendo ao entusiasmo. No entanto, a alegria teve um ligeiro sabor amargo. João percebeu que ainda havia um grupo de pessoas que observava de longe, não participando, mas mantendo distância, conversando em sussurros. Ele sentiu um frio na barriga. Aquela energia vibrante era inegável, mas a resistência sutil ainda pairava no ar. Não se preocupe com eles, disse Dona Maria, notando a inquietação do neto. O importante é quem está aqui agora. Vamos focar nos que estão prontos para aprender e compartilhar. A avó estava certa. João decidiu deixar a preocupação de lado e se dedicou a receber a todos com carinho. Logo, rimos juntos, rindo das nossas tentativas desajeitadas na marcenaria e trocando receitas na oficina de culinária. Cada minuto era uma celebração do que poderia ser. Mas havia uma pergunta que não saía da cabeça de João. O que havia causado essa distância entre eles e a comunidade? Enquanto observava os rostos sorridentes ao seu redor, a inquietação crescia. Ele sentia que, para a transformação ser completa, precisaria descobrir de onde vinham aqueles sussurros, a resistência que ainda brotava como uma sombra sob a luz da nova oportunidade que havia criado. As horas passaram e os rostos na garagem se aqueceram com sorrisos e gratidão. Mas quando uma velha conhecida de Dona Maria apareceu, a conversa na sala se calou repentinamente. Era Clara, uma antiga amiga que, por alguma razão, João sempre sentia que trazia consigo um peso não resolvido. A avó abraçou afetuosamente, mas o olhar de Clara navegou pela garagem como se buscasse algo mais que alegria. João se aproximou, nervoso, mas sabendo que aquela poderia ser uma chave para entender o que estava realmente em jogo. Clara, que bom ver você, disse João, tentando iluminar a conversa. Mas Clara apenas sorriu de forma tímida, como se escondesse algo por trás daquela expressão. Oi, João. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Questionou ela, seu tom envolto em incerteza. A pergunta pairou no ar, e João percebeu que tinha um desafio pela frente. Não bastava apenas abrir as portas da garagem, ele precisaria quebrar as barreiras que separavam as pessoas. Com o coração acelerado, ele se lembrou da foto do avô, aquela ideia potente de união e amizade. Claro que sim, Clara. Este é só o começo. Respondeu, decidido, mas seu coração já se preparava para ouvir os segredos enterrados que poderiam transformar aquela comunidade de uma vez por todas. O sol começava a se esconder atrás das casas quando Clara olhou nos olhos de João. Ao ver o brilho de determinação nele, algo em seu coração parecia tremer. Ela sempre fora uma mulher forte, mas havia um peso que ela carregava. Olha, João, ela começou, hesitante. O silêncio ao redor parecia se intensificar, como se a garagem aguardasse ansiosamente suas palavras. As coisas aqui não foram sempre fáceis. João se aproximou, ansiando por entender. A música de risadas e conversas estava longe, agora somente o murmúrio de vozes distantes preenchia o espaço. A expressão de Clara se tornava mais pesada a cada instante. Ele sabia que havia algo muito mais profundo entre eles. Meus filhos cresceram nessa vizinhança, continuou ela, balançando a cabeça, como se tentasse dissipar lembranças pesadas. Eu vi muita dor e luta, coisas que vocês nem imaginam. Dona Maria, que havia ouvido a conversa, se aproximou e segurou a mão de Clara, oferecendo apoio. João sentia seu coração apertar, mas sabia que era essencial ouvir. Eu só quero que meus filhos tenham oportunidades. Clara tinha a voz embargada. E a vida aqui era um caminho cheio de pedras. Quando soube que você ia abrir a oficina, confesso que fiquei receosa. Um lugar como esse poderia trazer esperança, mas ela parou, e o silêncio se espalhou novamente. João sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Poderia, de fato, romper as correntes que mantinham a comunidade presa ao passado? Eu entendo, Clara. Ele respirou fundo, tentando articular suas emoções. Mas é por isso que estamos aqui.
Quero que a oficina do saber seja um espaço seguro. Um lugar onde todos possam vir, sentir, aprender. Não é só sobre a marcenaria ou as receitas, é sobre nós. É sobre reconstruir laços. As palavras de João provocaram murmúrios entre os poucos que estavam ouvindo. Algumas mães pareciam interessadas, enquanto outras sussurravam entre si, olhando de volta para Clara. Ele percebeu que a resistência poderia ser desafiada, mas que para isso precisava ser sincero e autêntico em sua intenção. E se as pessoas não acreditarem? Clara perguntou. Seus olhos buscavam segurança nas palavras de João. A insegurança dela refletia o medo de muitos. O que aconteceria se ele não conseguisse transformar aquela realidade? João fez uma pausa, tentando buscar coragem em seus próprios sentimentos. Eu sou um jovem sonhador, assim como todos aqui. Nós precisamos dar uma chance de recomeçar, juntas e juntos. Temos que nos apoiar e fazer isso acontecer. Nesse momento, algo mudou. Os olhares ao redor começaram a se suavizar. Os que estavam surpresos pareciam agora ponderar sobre a possibilidade de construir um futuro diferente. Talvez Clara murmurou, um fio de esperança se entrelaçando em suas palavras. Talvez a oficina do saber seja o que precisamos. Dona Maria, do seu lado, apertou a mão de Clara mais forte. Precisamos de você aqui, Clara. Seu apoio é fundamental. Um sorrisinho nervoso começou a surgir. A energia que anestesiava o ambiente deu lugar a um ar mais leve, mais esperançoso. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um ruído estrondoso ecoou do lado de fora, interrompendo o momento. João se virou rapidamente, o coração disparado. Os murmúrios voltaram a aumentar, e ele viu a silhueta de um grupo se aproximando. Eram os vizinhos que haviam permanecido à margem, mas agora, com expressão determinada, avançavam em direção à mesa. O que será que eles querem? Murmura uma voz entre os presentes. João já sentia a inquietação aumentar em seu peito. Ele tomou um passo à frente, decidido a não deixar aquele momento escapar. O que vocês desejam? Ele questionou, com a voz firme. E no silêncio crescente, uma voz familiar partiu da multidão. É sobre o futuro das nossas crianças. Gritou Carlos, um dos moradores mais antigos do bairro, e sua voz eletrizou o ar. João sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela mesma voz já havia claudicado em assembleias passadas, mas hoje estava cheia de um fervor que ele nunca tinha visto. Multidão parou, e Clara se virou para ele, os olhos arregalados. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Nós temos medo, João. Carlos continuou, agora se aproximando, a expressão mais intensa. Medo que seus sonhos não sejam suficientes para sacudir esse lugar. Precisamos de mais do que palavras. Precisamos de ação. João respirou fundo, percebendo as diversas expressões ao seu redor. Algumas mães olhavam com esperança, outras hesitavam, ainda amedrontadas pelas promessas não cumpridas do passado. Ouvia a inquietação de seus próprios pensamentos. Como poderia demonstrar que a oficina do saber não seria uma ilusão? Eu entendo o medo de vocês, ele começou, olhando profundamente nos olhos de Carlos. Eu também tenho esse medo. Mas a mudança não acontece sozinha. Precisamos trabalhar juntos. Todos que estão aqui são importantes. Os murmúrios flutuavam na garagem, e a pressão no peito de João aumentava. O que será que eles realmente esperam de mim? Pensou. Foi neste instante que Clara, com sua voz serena e forte, se virou para a multidão. João está certo. Não podemos esperar que alguém venha de fora para nos salvar. Nós somos a mudança. Um brilho percorreu a sala. Dona Maria começou a aplaudir, e logo outras pessoas a seguiram. Era um som tímido no começo, mas aos poucos se transformou em um coro vibrante, uma onda de esperança. A energia pulsava, e João se sentia mais leve. Carlos, ainda com um ar de desconfiança, levantou a mão. E como podemos saber que você não é apenas mais uma promessa vazia? Nós faremos isso juntos. João respondeu rapidamente. Vou abrir a oficina, mas preciso de vocês. Vamos fazer juntos. Quero ouvir as histórias, os sonhos que estão guardados em cada canto deste bairro. Cada um de vocês tem um talento, uma habilidade. As palavras de João moldavam um novo espaço no coração da comunidade, como se uma muralha estivesse sendo erguida com os tijolos da confiança e esperança. Os rostos começavam a se iluminar de uma maneira que ele não esperava. Era como se aquele silêncio tivesse desabrochado em flores, tingidas de diferentes cores. Clara se aproximou dele, seus olhos agora brilhando. Eu quero ajudar, João.
Quero trabalhar com você na oficina do saber. Quero que meus filhos acreditem que um futuro melhor é possível. A energia que antes era pesada agora estava quase elétrica. João sentia a conexão crescer entre todos. Ele, Clara, Carlos todos estavam juntos, em um caminho compartilhado. Mas o grupo de vizinhos ainda se mantinha em dúvida. O passado não era facilmente apagado. E antes que João pudesse continuar, uma mulher da multidão, com a voz embargada, interrompeu. E se os nossos filhos não tiverem tempo para esperar? A pergunta pairou no ar, carregada de urgência. João congelou por um instante, sentindo o peso daquela verdade no peito. Precisava agir. Precisava que todos sentissem isso. Todos nós temos pressa, mas juntos, podemos acelerar esse processo. Vamos planejar algo. Uma reunião, um dia de atividades onde todos possam se expressar, mostrar do que são capazes. Precisamos de ação, não só de palavras. Carlos repetiu, agora mais empolgado. Certo. Vamos fazer um evento, um dia da comunidade. Clara exclamou, com luz nos olhos. Todos nós seremos chamados para participar. O fervor crescia, e João sabia que aquele era o momento decisivo. Aquela reunião poderia se transformar em uma nova história. Mas a dúvida ainda pairava. A transformação estava apenas começando, e ele sentia o destino da comunidade em suas mãos. E nesse instante em que a esperança e o medo se misturavam, um estrondo novamente ecoou do lado de fora da garagem, chamando a atenção de todos. O que poderia ter acontecido agora? A tensão no ar aumentou, e os corações dispararam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Seria mais um obstáculo ou uma oportunidade de união? A pergunta pairava. João se virou, com a determinação pulsando nas veias, e pensou, o que mais a vida ainda nos reservava? O barulho que interrompeu o fervor da reunião fez todos se virarem para a entrada da garagem. O coração de João disparou, e uma onda de inquietação passou por ele. O que poderia ser aquele estrondo? Uma parte do piso não resistira mais? Ou um carro descontrolado, como era comum nas ruas do bairro? O que foi isso? Perguntou Clara, segurando a mão de João, os olhos grandes, cheios de expectativa e medo. Carlos, com um semblante que expressava tanto curiosidade quanto apreensão, fez o caminho até a saída, seguido por alguns outros moradores. João hesitou, mas a preocupação e a chama da coragem o impulsionaram a seguir. Quando chegaram ao lado de fora, a visão que encontrou fez o corpo de João tremer. Um grupo de jovens, que habitualmente costumava estar perdido entre os becos e os muros do cargo, havia se reunido. Eles estavam lá, com seus rostos suados e roupas rasgadas, cercando um grande monte de materiais que pareciam ter sido descartados. O que vocês estão fazendo aqui? Carlos perguntou, um pouco ríspido. Um dos jovens, um rapaz alto com cabelos desgrenhados, se aproximou. A gente só estava juntando o que pode ser reaproveitado. A cidade parece não se importar com o que a gente vive, mas a gente quer fazer algo. As palavras do garoto ecoaram na mente de João. A ideia de transformação não estava apenas dentro da garagem, estava em cada canto do bairro. Apenas respirando fundo, ele viu que aquele era o momento para dar um passo à frente. Olha, João começou, chamando a atenção do grupo. O que vocês estão fazendo é incrível. Isso é a essência do que estamos tentando construir na oficina do saber. A ideia é recuperar e reutilizar as coisas. Todos juntos, podemos transformar esse lugar. O brilho nos olhos do jovem cresceu e ele insistiu. Começamos a pensar em um espaço onde possamos mostrar o que fazemos, os nossos talentos também. Seria mais do que apenas consertar. Seria um lugar de criação. As palavras trouxeram um novo calor à reunião, como uma fogueira acesa em uma noite fria. É isso! Exclamou Clara, agora com um sorriso largo. Vamos criar um espaço diário e atividades que permitam a todos participarem. Carlos, que ainda hesitava, começou a sorrir ao perceber que determinação estava tomando forma diante dele. Ele olhou para os jovens e perguntou, e como podemos ajudar vocês? O que precisam? Um dos garotos, chamado Miguel, se agachou e começou a desenhar no chão com um pedaço de madeira. Ele esboçou o que poderia ser um novo espaço comunitário. Os outros jovens se juntaram a ele, dando ideias e sugestões animadamente. A energia era palpável. João sentiu que a oficina do saber poderia se tornar realidade através da colaboração de todos, independentemente da idade ou do passado. Os planos começaram a tomar forma no chão, mas também nas cabeças e corações de todos. Crianças pulavam de alegria, pais começavam a sonhar alto, e até os mais céticos estavam sorrindo. Mas, assim como a alegria estava começando a florescer, um som distante tornou-se inconfundível, sirenes de polícia se aproximando velozmente.
A expressão dos jovens mudou de entusiasmo para preocupação. Uma vez mais, a sombra de um obstáculo estava no horizonte. João sentiu um aperto no coração. Eles poderiam ser interrompidos antes mesmo de começarem a construir seus sonhos? Ele olhou ao redor e viu a expectativa nos rostos. Era hora de enfrentar o desafio, mas como fazer isso? Apenas um passo à frente, um passo para agir, pensou, buscando nas vozes ao seu redor a coragem que havia despertado. Que seria aquele novo desafio? Como a comunidade reagiria? João suspirou, determinado a encontrar o caminho, não sem saber que a força da união estava ali. Mas a pergunta ainda pulsava na mente de todos. Conseguiriam enfrentar mais uma vez os medos e obstáculos que surgiam? A sirene cortava o ar como uma faca, e o som parecia envolver a todos em um manto de tensão. João sentiu seu coração acelerar, não só pelo medo do que poderia acontecer, mas pela responsabilidade que agora carregava. Ele não estava apenas defendendo um sonho para si, mas para todos ali, uma comunidade inteira que começava a acreditar que mudanças eram possíveis. Os jovens se entreolharam, a preocupação estampada nos rostos. A ideia de polêmica, de serem vistos como um grupo problemático, ameaçava acabar com o que estavam prestes a construir. Carlos, percebendo a urgência da situação, levantou a voz. Precisamos nos unir agora. Se ficarmos aqui parados, tudo pode acabar antes mesmo de começar. João, sentindo uma chama de coragem se acender dentro dele, decidiu agir. Ele se virou para os jovens e disse: vamos mostrar para eles o que estamos fazendo. Não temos nada a esconder. Clara, à sua direita, assentiu com firmeza. Vamos. Se nos unirmos, nem a polícia pode nos parar. Aquelas palavras ecoaram na mente de João. Ele olhou para os outros moradores, avaliando suas expressões. A determinação poderia muito bem mudar o curso daquela tarde. A energia da coletividade começava a tomar forma em seu peito, e um plano brotou. É isso! Ele gritou. Vamos nos organizar. Se alguém vier aqui para nos interromper, teremos um propósito em nossas mãos: transformar este espaço. Miguel, ainda no chão, olhou para João com uma faísca de esperança em seus olhos. Podemos mostrar para eles o que viemos fazer. João e os jovens se uniram, formando um círculo em torno do local do projeto. As vozes começaram a se entrelaçar, o entusiasmo reiniciou e a coragem se solidificou. Com contundência, começaram a falar, a narrar o que sonhavam, como se cada palavra fosse uma flecha lançada diretamente ao coração de quem estivesse ouvindo. As sirenes se aproximavam. Todos podiam ver as luzes piscando ao longe. João sentia o caos prestes a se instalar, mas dentro dele havia uma certeza crescente de que eram mais fortes juntos. Quando os primeiros policiais chegaram, a cena na garagem era de transformação e esperança. Crianças desenhavam, adultos discutiam ideias, e os jovens compartilhavam os planos que haviam esboçado. Um policial, com uma expressão neutra, avançou à frente do grupo, observando. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas sua voz trazia consigo uma dose de ceticismo. João respirou fundo e se apresentou como porta-voz. Fez um gesto amplo. Estamos criando um espaço comunitário, senhor. Um lugar de aprendizagem e compartilhamento. O policial franziu a testa, mas pareceu um pouco intrigado. Outros moradores, percebendo a oportunidade, começaram a expor suas opiniões, os sonhos que alimentavam. O ambiente se tornava cada vez mais vibrante. No entanto, uma nova figura emergiu da sombra da van policial, um local do bairro que se tornará conhecido por sua postura controversa, sempre desaprovando empreendimentos da comunidade. Miguel, que aguardava ansioso, entregou um pequeno cartaz que havia feito, escrito com letras garrafais. Não vamos desistir do nosso sonho. A tensão na atmosfera cresceu. Seria este o momento em que sonhos seriam esmagados ou a oportunidade de mostrar a força de uma comunidade unida? João fixou os olhos no policial e deixou escapar. Não estamos aqui para lutar, mas para construir. Entretanto, a dúvida ainda pairava. O olhar desafiador do homem fazia ecoar um pensamento inquietante. Seria essa hora de reverter a história, ou de fechar mais uma porta? Agora, cada segundo contava. O que aconteceria a seguir? Conforme a tensão aumentava na garagem, a comunidade se uniu, criando uma onda de determinação que preenchia o ar. João, percebendo que o momento era decisivo, respirou fundo, buscando inspiração nas palavras que sempre ouviu de sua avó e de seu avô. Ele se colocou à frente, mirando o policial com um olhar firme, mas cheio de esperança. Senhor, o que estamos fazendo aqui não é só sobre concertos e aprendizados. É sobre unir nossa comunidade, resgatar nossos sonhos e deixar um legado para as crianças.
A voz dele ressoava com sinceridade, tocando não apenas os rostos ao seu redor, mas também o coração daquelas pessoas que sempre esperaram por alguma mudança. Policial, ainda com uma expressão cética, hesitou por um instante. Ele olhou para a imagem dos jovens entusiasmados e das crianças que, com pincéis nas mãos, criavam coloridos desenhos no chão. O clima estava carregado de otimismo e renovação. Mas os fantasmas do passado ameaçavam tudo, e a dúvida ainda não havia sido completamente dissipada. "O que você propõe?" perguntou o policial, sua voz um pouco menos dura. Ouvindo isso, João percebeu que aquela era a brecha que precisava para mostrar a força da sua ação comunitária. "Nós queremos abrir a oficina do saber para compartilhar conhecimento, para ensinarmos uns aos outros e expandirmos nosso potencial. Acreditamos que, juntos, podemos mudar não só nossa história, mas também inspirar outros bairros. Se nos derem uma chance, iremos mostrar que somos mais do que somos vistos", declarou João, com a determinação ardendo em seus olhos. As palavras dele voaram como flechas de esperança pelas sombras de desconfiabilidade. No fundo, João percebia que, para muitos ali, a transformação não poderia se fazer apenas através de palavras, mas sim através da confiança e das ações. Ele sentiu o apoio crescente ao redor, a comunidade encorajando com seus olhares e sorrisos. Foi quando Carlos, mais tranquilo agora, se manifestou em meio ao grupo. "Estamos dispostos a trabalhar em conjunto, respeitando as regras e garantindo que o que faremos não cause mais problemas em nossa vizinhança. Esse espaço será um lar de aprendizado e união." A sua voz alta e clara fez com que alguns dos vizinhos também assentissem. João viu como as pessoas começaram a se unir, formando um verdadeiro compêndio de sonhos. 1, 2. Então todo o grupo começou a se erguer, cada um compartilhando por que de estarem ali, e o policial, mesmo mantendo a postura, parecia descongelar aos poucos diante da paixão demonstrada diante dele. O tempo se arrastou, e o policial levou a mão à cabeça, confundindo-se ao ver a jovialidade que flutuava entre aqueles seres humanos que só esperavam um espaço para mostrar quem realmente eram. João sentiu que as cartas estavam sendo jogadas na mesa das oportunidades. "Certo, eu posso ver que há um desejo genuíno aqui. Mas entenda, qualquer desvio das normas, eu serei obrigado a intervir. Estejam atentos", disse o policial, finalmente fazendo um gesto de permissão. O coração de João disparou em alegria. Quando o grupo rompeu as tensões, aplausos ecoaram pela garagem, e até mesmo a criança mais tímida se juntou à celebração. A emoção se espalhou pelo coração de todos, e Dona Maria enxugou algumas lágrimas de alegria e alívio. A partir daquele dia, a oficina do saber começou a tomar forma, como um espaço vibrante onde as histórias e os talentos de cada um eram respeitados e reconhecidos. As aulas começaram com a participação dos vizinhos, e logo, aquele espaço outrora em ruínas, se tornou um ponto de luz e de união. João passou a ver as crianças correndo, rindo, e aprendendo não apenas sobre concertos, mas sobre empatia, solidariedade e comunidade. O projeto tomou tamanha proporção que o grupo decidiu organizar um dia da comunidade, onde cada um poderia apresentar suas habilidades, desde culinária a artesanato. Esses laços começaram a florescer e cura valiosa começou a ocorrer entre os vizinhos que até então se evitavam. E assim, a garagem não foi apenas renovada fisicamente, mas transformada em um lar de histórias e aprendizado. João e Dona Maria viram florescer amores, amizades e, principalmente, uma nova identidade comunitária. Eles conseguiram construir um legado, não só para o avô, mas para cada ser humano que cruzava aquele espaço. A garagem se tornou um exemplo, uma vitória. 2 anos depois, numa celebração de aniversário da Oficina do Saber, quando todos cantavam em uníssono, João olhou para Dona Maria, que estava ali ao seu lado, orgulhosa e emocionada. Ele sabia e sentia que o mais valioso legado não eram as ferramentas ou os conhecimentos, mas sim a união de um grupo que, junto a ele, decidiu sonhar e realizar. "Obrigado, vó. Nós fizemos isso juntos." João sussurrou para Dona Maria. E o brilho nos olhos dela respondeu que, de fato, tinham cumprido algo além que se tornaria eterno. No fundo, ele percebeu que o verdadeiro segredo que a garagem guardou não era apenas uma caixa de memórias, mas um vasto potencial de mudança que ressoava em cada riso e cada aprendizado realizado ali. Agora, é seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora.